Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até o versículo de número 15, eu tenho exposto para a igreja de Paranavaí o Sermão do Monte. Comecei o ano passado e no dia 29 de novembro eu preguei o capítulo 6, de 1 até o versículo 8, e depois o versículo 16 até o versículo 18, sobre a religiosidade hipócrita. Fuja de uma religiosidade de aparência, hipócrita, maquiada, para aparecer para os homens. E neste contexto de uma espiritualidade falsa, maquiada, onde as pessoas oram, fazem caridade, jejuam para parecer espiritual para os homens, nós somos ensinados por Jesus a orar de uma maneira verdadeira, de uma maneira completa. Jesus não orou esta oração, ele ensinou esta oração. Olha como começa o verso de número 9. Portanto, vós orareis assim. Um teólogo chamado Sinclair Ferguson, ele explica a oração do Pai Nosso dentro do contexto de Jesus estar no Sermão do Monte, falando sobre o reino dele, ele é o rei, e o reino dele que está sendo inaugurado, e falando da falsa religiosidade humana. Sinclair Ferguson então explica por que Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, e ele diz que pode-se tirar duas lições principais do ensino de Jesus quanto a essa oração. A primeira é que a oração do Pai Nosso é um modelo para a nossa oração. Por isso que eu disse que Jesus não orou, ele ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo para que a gente aprenda a orar. Veja bem, não é um modelo, não é uma oração para se repetir, embora não haja nada de errado em orarmos publicamente, congregacionalmente, esta oração, juntos. Porém, ela é um modelo para nortear e para nos ensinar como orar. Não deve ser usado como uma reza, como uma repetição sem sentido, várias vezes. Não, Jesus ensinou o Pai Nosso como um modelo de oração. Ele até, no próprio Sermão do Monte, nos versos anteriores à oração do Pai Nosso, ele repreende no seu ensino, no verso 7 e no verso 8, a não usar de vãs repetições. Olha o que ele diz no verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Quando Jesus diz, não useis de vãs repetições como os gentios, ele está utilizando um termo para entendermos a palavra gentil como incrédulo. O gentil era o estrangeiro, que não guardava a aliança e que não conhecia os mandamentos de Deus. Por isso, não podia, de maneira alguma, servir a Deus da maneira correta. Ele estava fora da aliança. É isso que significa um gentil. Aí Jesus diz, quando orares,
não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que são incrédulos. Então, quando nós tratamos a oração do Pai Nosso como uma repetição, orar o Pai Nosso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, como se fosse expurgar alguma culpa ou trazer algum amuleto de sorte, nós estamos agindo como incrédulos, como alguém que não conhece o Deus da aliança. É um modelo e não uma oração para ser repetida como reza. Segunda lição que Sinclair Ferguson declara a respeito da oração do Pai Nosso é que ela é um esboço para a vida cristã. Ela é um modelo para a nossa oração, mas ela é um esboço de como a nossa vida cristã deve refletir. Olha, eu tenho ensinado na igreja de Paranavaí que oração é envolvimento. Quando eu oro, eu me envolvo com Deus. E quando eu oro por alguém, como essa semana, a família de oração de Nova Esperança é a família da Amanda Costa, né? Os irmãos vão orar essa semana pela Amanda Costa. O que isso significa? Que eles estão envolvidos com Deus e envolvidos com a irmã Amanda em favor de suas necessidades, de sua vida. Nós vamos orar, viu, Amandinha? A Amanda está de mudança para Maringá, trabalho lá no Sicredi, em Maringá. Olha, quando eu oro, eu me envolvo. Se eu oro pela Amanda, eu estou envolvido com a Amanda em oração. Percebem? Então, a oração do Pai Nosso é um envolvimento com Deus a tal ponto que ela serve de um esboço para a minha vida e a minha espiritualidade cristã. Ela deve refletir como eu vivo. Então, é um modelo de oração, mas também é um esboço de como deve ser a vida do crente. Eu gosto dessa definição de Sinclair Ferguson, porque nos faz olhar para a oração do Pai Nosso de uma maneira prática e usual, algo do qual nós devemos, eu não gosto muito de usar essa palavra, tomar posse, para aplicar esta oração no nosso modelo de oração e no nosso modelo de vida. E aí, eu vou dividir este sermão em 3 pontos. 3 pontos da oração. Dividir a oração do Pai Nosso em 3 pontos. Dos quais, hoje à noite, eu só vou falar de 2. E aí eu convido você a seguir o canal do YouTube, da IPB Paranavaí, no YouTube. Aqueles irmãos que vão participar domingo que vem, não serei eu que vou pregar aqui. Então você vai poder acompanhar o sermão de domingo que vem pelo YouTube depois, ou pelo Facebook da igreja, para a continuação do sermão. Hoje eu quero abordar os 2 primeiros pontos, 2 primeiras divisões. Eu dividi a oração em 3 pontos. O primeiro delas é a oração dos filhos do reino. O segundo ponto é o envolvimento com o Pai. E o terceiro ponto é o envolvimento com as nossas necessidades. Bom, diante disso, em primeiro lugar, a oração dos filhos do reino. Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. No capítulo 6, Jesus condena a religião hipócrita dos fariseus e dos escribas e condena a religião dos pagãos, daqueles que não vivem uma aliança. Olha, não orem como os pagãos, usando de vãs repetições. Jesus condena essa religiosidade. Embora sejam muito religiosos, embora tenham grandes práticas de religiosidade, e Jesus no capítulo 6 cita 3 principais: a caridade, dar esmola, a oração e o jejum. Embora haja intensidade religiosa, eles são ignorantes quanto ao Deus verdadeiro. Eles não conhecem o verdadeiro Deus. E pior, eles não se relacionam com este Deus com quem estão orando, ou para quem estão fazendo estes serviços religiosos,
ou para quem eles acham que estão fazendo, não se relacionam com Deus como um Pai celestial, como um Pai amoroso. A verdadeira espiritualidade, irmãos, trata da nossa relação filial com Deus. Trata de um relacionamento filial, de paternidade de Deus para com o seu povo, para com os filhos do reino. Jesus, então, no Sermão do Monte, está falando sobre o reino e sobre as características do reino, sobre os cumprimentos do reino, e agora ele fala, olha, a vida espiritual do reino é diferente da religiosidade deste mundo. E aí ele ensina a orar, a falar com Deus. Mas como ele faz isso? Chamem Deus de Pai. Há uma relação filial. E não é isso que os evangelhos nos ensinam? Que através da obra de Cristo, somos herdeiros e feitos filhos de Deus? Pois bem, meu irmão e minha irmã, quero que você, se estiver com a sua Bíblia aberta, olhe para o capítulo 6 comigo, versículo 1. Procure a palavra Pai Celeste, está no versículo final. Eu vou ler para vocês. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Jesus está falando o tempo inteiro de uma relação de paternidade com Deus, mas para aqueles que pertencem ao reino, para os filhos do reino dele. Olha agora o versículo de número 3, quando ele está falando da caridade, de dar esmolas, para que a tua esmola fique em secreto e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Percebam agora Mateus 6 ainda, mas no versículo 6 e 8, quando ele vai falar da oração, quando ele vai falar, não façam como os hipócritas fariseus, que oram em pé, ou nas praças, ou na sinagoga, para serem ouvidos e vistos pelos homens. Aí ele vai dizer, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Olha o versículo 8, quando ele fala, não usem de vãs repetições, como fazem os gentios. Versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Mateus 6, verso 18, quando Jesus vai falar do jejum, e o jejum era para que os homens, eles desfiguravam o rosto, eles faziam cara de fome, de piedade, para dar aparência de que eles estavam jejuando, e Jesus então repreende, não, vocês não precisam aparecer para os homens, vocês precisam jejuar para Deus. E aí o versículo de número 18, ele diz, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Percebe que há um relacionamento de intimidade com Deus. Ele é chamado o tempo inteiro, na espiritualidade do Sermão do Monte, dos filhos do reino, com um relacionamento filial. Por isso essa oração é a oração dos filhos do reino, e eles são filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Olha o versículo de número 26, no mesmo capítulo 6, é o final do capítulo 6. Jesus está ensinando sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí no versículo 26, Jesus diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Percebe uma relação filial de paternidade e de cuidado. Esta oração foi ensinada por Jesus para ser modelo da nossa oração e modelo da nossa vida cristã, para nos ensinar que o nosso relacionamento de oração e de vida é com o Pai Celestial. Olha o versículo 32. Porque os gentios, e aí eu vou fazer aquela observação, o que Jesus quer dizer com os gentios, os incrédulos, aqueles que não vivem a aliança com Deus, é que procuram todas essas coisas,
pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, fica claro que o ensino de Jesus no Sermão do Monte também é de lembrar que nós somos filhos do Pai Celestial. Há uma relação filial. Mas eu quero ainda chamar a sua atenção para esse primeiro ponto. Esta oração é a oração dos filhos do reino, e não do filho do reino. Embora Jesus é o Filho unigênito de Deus, Ele, por meio da adoção de filhos, nos fez herdeiros. Então Ele nos ensina a orar para este Pai Celestial, não como Pai dele, ou Pai de Jesus, ou meu Pai. Ele ensina a orar como Pai Nosso. Nesta relação filial, não aprendemos a orar meu Pai, mas Jesus nos ensina que há uma comunidade de filhos, que há uma comunidade no reino. Ele nos ensina no começo da oração do Pai Nosso e nos adverte quanto ao perigo da espiritualidade individualista, que é muito comum no mundo ocidental e no nosso presente tempo. A religiosidade individualista tem tomado as igrejas e transformado pessoas que congregavam em desigrejados. Porque as pessoas têm dito, eu não preciso da congregação, eu não preciso do culto presencial. E agora, na época do Covid, isso ficou muito mais salientado, quando as pessoas dizem para mim, pastor, eu nem estou sentindo falta da igreja, porque as lives são tão boas. Eu tenho orado em casa e eu descobri, pastor, que eu posso fazer muito mais coisa no domingo. Posso ir para o clube, posso fazer uma caminhada no fim da tarde e eu assisto a live depois. Nós temos vivido num mundo que anseia por individualismo, por tentar viver a fé cristã sozinho, sem a comunidade dos filhos do reino ou dos filhos do Pai Celestial. Jesus, com esta oração, nos ensina a orar Pai Nosso. Ele condena o espiritualismo individualista. A espiritualidade verdadeira não me deixa isolado, irmãos. A minha vida de oração, embora Jesus estimule a oração no secreto, entra no teu quarto, como nós lemos no versículo 6 e no versículo 8, porque a oração secreto aqui é a ideia de intimidade. Mas quando a oração representa a vida cristã, como nós ouvimos, e as nossas orações, ela nos leva para a comunidade dos filhos. Vocês vão orar, Pai Nosso. Por isso, meu irmão e minha irmã, a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade do reino, a oração dos filhos do reino de Deus, não nos deixa em isolamento, não nos leva a um individualismo egoísta, não diz respeito só a mim e as minhas vontades, não diz respeito só a mim e as minhas necessidades, pelo contrário, ela diz muito sobre quem é o meu Deus. Ele é o meu Pai, o Pai dos filhos do reino, Ele é o Pai Nosso. Diz muito sobre Ele é o Pai Nosso que está nos céus. Ele é exaltado, glorificado, Ele é Deus. Ele diz muito sobre os meus irmãos, porque se é Pai Nosso, nós temos irmãos em comum, temos uma família sobre este Pai, temos a comunidade dos filhos do reino. Esta oração é para os filhos do reino. Quando você lê a oração do Pai Nosso, você ouve palavras como essa: Pai Nosso, o pão nosso, as nossas dívidas, os nossos devedores, a nossa tentação e o nosso livramento. Percebe? Não há espaço para um espiritualismo isolado e individualista. O Sinclair Ferguson, esse teólogo que eu tenho citado bastante, ele
separa esta primeira frase em três pontos aqui. Ele diz que essa frase nos ensina 3 lições importantes, 3 elementos distintos da introdução da oração do Pai Nosso. Ele nos ensina intimidade, porque chama Deus de Pai. Ele nos ensina adoração, porque lembra que este Pai está nos céus. Ele é Deus, deve ser adorado, deve ser temido, deve haver reverência para Ele. Adoração. Mas Ele é o Pai Nosso. Isso envolve comunhão. Se a tua vida de oração não tem levado você à intimidade com o Pai Celeste, não tem conduzido a sua vida à adoração, temor e solenidade e respeito a este Deus, contemplação a Ele, e se não tem conduzido a sua vida em comunhão com a comunidade dos filhos de Deus, é preciso aprender com a oração dos filhos do reino. Segundo lugar, a oração do Pai Nosso nos ensina sobre o envolvimento com o Pai Celestial. Primeiro, é que esta é a oração que Jesus ensinou para os filhos do reino. Agora, esta oração nos ensina a nos envolver com o Pai Celestial. De que maneira? Preste atenção nas 3 petições que virá a seguir. Ainda no versículo 9. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é isso? Versículo 9, versículo 10. Santidade, reino e vontade. É a melhor maneira de eu me envolver com o Pai Celestial. Mas perceba que isso não diz respeito a nós, diz respeito a quem Deus é e o que Deus faz. As 3 primeiras petições nos ensina e nos motiva a um envolvimento necessário com quem Deus é e com o que Ele faz. É um envolvimento do qual nós devemos orar por isso. Nós devemos nos engajar na nossa vida com isso. Eu quero destacar essas 3 petições. A primeira delas, primeira petição: santificado seja o teu nome. Na Bíblia, na cultura semítica, nas Escrituras, o nome é algo muito importante, porque o nome comunicava e estava ligado ao que a pessoa era, o que ela representava. A gente viu muito isso quando eu expus o livro de Juízes. O nome estava extremamente ligado ao que a pessoa era ou fazia. Então, na Bíblia, o nome está ligado ao que a pessoa é. O seu caráter e os seus atributos. E isso diz respeito a Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina sobre o nome de Deus e a importância que este nome tem e de como nós devemos estar envolvidos com ele. Porque os atributos de Deus, porque o caráter de Deus, porque a obra de Deus e a vontade de Deus está revelado na Bíblia sobre o seu nome. Isso é tão importante, tão forte, que se você prestar atenção no Antigo Testamento, se você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que Deus vai usar o seu nome para revelar quem Ele é, para Ele se mostrar. Por exemplo, Ele usa eu sou, não é isso? Eu sou. Mas esse nome geralmente está compostos com outros nomes. Por exemplo, eu sou aquele que te ajuda. Eu sou a tua justiça. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Altíssimo. Você vai encontrar essas expressões que ensinam e revelam o caráter e a pessoa de Deus. Então, esta petição
santificado seja o teu nome, não ensina que Deus dependa de mim ou de você para que o nome dele seja santificado, ou que ele possa encontrar santificação. Mas quando nós oramos, santificado seja o teu nome, isso significa que devemos reverenciar solenemente o nome de Deus e nos envolver com este nome de tal maneira que o levemos a sério, a tal ponto de que a sua santidade seja evidenciada na nossa vida, de que a santidade de Deus seja evidenciada através da nossa fé, do nosso proceder, através da vida dos filhos do reino. O nome de Deus é santificado, porque Ele é santo. Devemos promover a santidade de Deus com as nossas vidas. Por isso, o pedido: santificado seja o teu nome. Agora veja bem, como o coração humano é pecaminoso, qual é a tendência principal do coração e do procedimento do homem? Avacalhar com o nome de Deus. Por isso nós temos um mandamento entre os 10. Deus está tão comprometido com a sua glória, com a sua santidade, com o seu caráter santo, que o terceiro mandamento é Êxodo 27, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Por isso a oração nos faz envolvidos com o nome de Deus, porque o nome de Deus revela quem Ele é. E isso deve gerar em nós temor santo e fazer com que a nossa vida promova este Deus que é santo. Através de nossa vida, a sua santidade é revelada, é mostrada. A nossa oração deve estar comprometida com isso. Olha, irmãos, eu trabalhei como contínuo na Caixa Econômica Federal. E um dia, aqui nessa igreja, eu tive uma desavença com o nosso vizinho do lado esquerdo. Ele, na hora do culto, ligava caixas de som no último volume. E a nossa igreja era de madeira aqui, né? E um dia, saindo do culto, ele tacou uma pedra na calçada para o lado da igreja. E eu peguei a pedra, revoltado, adolescente, imaturo, e taquei a pedra de volta. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, eu era office boy contínuo. E o gerente da Caixa Econômica, naquela época, era muito amigo da nossa igreja, a esposa dele frequentava a nossa igreja, Fátima, e era o Giannini, e ele gostava muito da gente, gostava de mim, gostava do Hélio, e ele então me chamou na mesa dele para conversar, porque o vizinho, sabendo que eu trabalhava na Caixa Econômica, tinha conta lá, e foi falar com o gerente: olha, eu quero que mande o Arão embora, ele tacou uma pedra na minha casa, ele é um delinquente. Eu me lembro que na conversa com o gerente, ele me chamou a atenção, foi uma das melhores conversas que eu tive, porque essa conversa ficou gravada na minha mente. O Giannini ouviu toda a minha fala e toda a minha defesa, de como eu perdi a cabeça, de como eu fiquei nervoso, de como ele erguia o som, de como ele agredia as pessoas que aqui moravam, verbalmente, xingando, erguendo o som, tacando pedra. E aí então, o gerente da Caixa Econômica me fez uma simples pergunta: olha, Arão, você precisa tomar cuidado com o seu procedimento. Como você é conhecido aqui em Nova Esperança? Como as pessoas te chamam? Elas te chamam de Arão? Eu falei: não, eles me chamam do menino da Caixa. E aí ele disse assim: cuidado com o que você está fazendo com o nome desse banco. Você trabalha na Caixa Econômica Federal. Cuidado com o que você está fazendo com o nome dessa instituição. Você é conhecido pelo nome dela. Eu pergunto a nós que somos filhos do reino, a santidade gloriosa de Deus tem sido manifestada na nossa vida através da nossa oração?
e através da nossa conduta. O nome de Deus é glorificado e exaltado, a sua santidade é promovida. Ou nós temos só falado em nome dele, mas temos quebrado o terceiro mandamento e tomado o nome dele em vão. Segunda petição desta parte. Vou lembrar a vocês que a oração do Pai Nosso nos ensina a nos envolver com o Pai Celestial. A segunda petição é: venha o teu reino. Venha o teu reino. E olha só que interessante, Jesus inaugurou o reino de Deus. O Sermão do Monte que nós estamos lendo na oração do Pai Nosso é a oração em que Jesus está dizendo: olha, o reino chegou. E o reino é assim que funciona. Jesus está inaugurando o reino. Mas a Bíblia nos ensina que na primeira vinda, onde ele nasce, vive, prega, faz a sua obra, morre e ressuscita, ele inaugura o reino. Mas nós aguardamos a consumação deste reino, que acontecerá com a segunda vinda de Cristo. Por isso, nós vivemos o já ainda não, o reino já inaugurado, mas não plenamente estabelecido. E essa oração nos faz envolver-nos cada vez mais com este reino, com as virtudes deste reino, com as verdades deste reino, com o estilo de vida deste reino, com a espiritualidade deste reino. Por isso, ele nos ensina a nos envolver com o Pai através do seu reino. Venha o teu reino. É um pedido missionário, porque o reino de Deus se estabelece salvificamente. Através da salvação em Cristo Jesus, o reino de Deus se estabelece. É um pedido pela ação soberana de Deus sobre todas as coisas. Porque Deus é o Rei soberano, inclusive sobre os filhos deste reino. Por isso que o capítulo 6 vai nos ensinar, no versículo 33, penúltimo versículo, a dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas são acréscimos. O reino de Deus deve ser prioridade na nossa vida, e é uma maneira de nos envolvermos com o nosso Pai Celestial. Buscar o reino de Deus, orar pelas coisas do reino. E eu pergunto, meu irmão e minha irmã, quanto da nossa oração, quanto da sua oração individual, da minha oração individual, cabe o envolvimento com o reino de Deus, com a obra missionária, com a propagação do Evangelho? Quanto da nossa oração está comprometida com o reino de Deus, a sua ação soberana diante de todas as coisas, as forças da natureza, a pandemia? Quanto da nossa oração está envolvida com o reino? Terceira petição, desta parte que nos ensina a nos envolver com o Pai, porque a oração do Pai Nosso nos ensina a envolver-nos com o Pai Celestial. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Olha só, todas as perspectivas do reino de Deus se cumprem na vontade soberana dele. Então é como se esse pedido fosse uma ampliação do venha o teu reino. Mas é interessante que nas primeiras petições da oração do Pai Nosso, não tem as nossas necessidades e nem as nossas vontades, e muito menos as nossas expectativas. A petição nos ensina que somos filhos do Pai Celestial, é a oração dos filhos do reino, e ela nos ensina que existe intimidade, adoração e comunhão. E isso nos faz buscar e nos envolver na propagação da santidade deste Deus, nos faz nos envolver com o seu reino, e isso faz com que a vontade dele seja buscada. A minha oração deve buscar este compromisso.
Buscar a vontade do Pai Celestial é o exemplo que Jesus nos dá. Várias vezes no Evangelho ele diz: eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Não é isso? Mas eu gostaria de citar um exemplo que vai ficar muito lúcido para os irmãos aqui essa noite. A oração no Getsêmani. Evangelho de Mateus, capítulo 26, lá no versículo 39. Você vai encontrar Jesus esperando o momento da crucificação, de ser capturado, preso. Então ele separa um tempo para orar. E como é a oração de Jesus? Evangelho de Mateus, verso 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai. Relação filial. Aqui não é Pai Nosso. Ele é o Filho unigênito. Como eu disse no início, essa não é a oração que Jesus fez, é a oração que Ele nos ensinou. Mas Ele é o modelo, preste atenção. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu, assim como tu queres. Jesus não buscou a sua vontade. O cálice é a manifestação da ira de Deus sobre o pecado merecido. Mas esse pecado não é de Jesus. Esse pecado é nosso. Por isso ele ora: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meu irmão, eu te pergunto, minha irmã, eu me pergunto, aprendendo sobre a oração do Pai Nosso, minha oração está comprometida com a vontade de Deus? Buscar a vontade de Deus é pedir que acima da nossa vontade, acima da nossa expectativa, sejamos transformados, sejamos impulsionados, sejamos orientados para a vontade de Deus. E eu gosto de Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo. O mundo sim faz a sua vontade. O mundo sim foi deixado para fazer a sua vontade. Nós não. Nós experimentamos renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, segundo Romanos 12, 2, é boa, agradável e perfeita. Por isso, meu irmão e minha irmã, é um modelo de oração, nos ensina a orar. Ore, ore. Ore pela conversão dos seus filhos, ore pelos doentes, ore pela questão econômica do nosso país, pela sua questão econômica, ore pela Amanda Costa, mas ore para que a vontade de Deus seja cumprida, porque a vontade de Deus, ainda que te leve para a cruz, e deve te levar, porque Jesus nos convida para lá, ela é boa, agradável e perfeita. Agora veja bem, esses dias eu fiz uma oração, tinha um pastor por perto, um pastor que não é da nossa denominação, e ele ficou incomodado, porque eu orei, e eu pedi pela vontade de Deus sobre uma necessidade muito urgente, uma necessidade que deixava as pessoas aflitas, mas eu orei pela vontade de Deus, e aí esse irmão me chamou a atenção, dizendo que eu não tinha fé, porque eu não determinei que Deus agisse diante daquela circunstância. Eu queria esclarecer duas coisas, eu sei que o meu tempo já acabou, eu queria ter sido mais breve, fui muito prolixo, mas eu queria que você entendesse sobre buscar a vontade de Deus em oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Buscar a vontade de Deus em oração não é falta de fé, pelo contrário, é um ato de fé e coragem, porque a vontade de Deus levou Jesus à cruz, a um ato incomparável, que ninguém se ousaria a fazer, e Ele fez. Tomou o cálice da ira em nosso lugar.
também não é acreditar no fatalismo. Tem gente que fala assim, orar pela vontade de Deus, seja feita a tua vontade. É deixar as coisas acontecer no fatalismo. Sabe o que é fatalismo? É quando assim, tudo que vai acontecer mesmo, não importa se você orar ou não, é fatal. Vai acontecer. Não. Buscar a vontade de Deus, orar para que a vontade de Deus seja feita, seja cumprida, não é fatalismo. Pelo contrário, me coloca a buscar e fazer e cumprir a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Deus revelou a sua vontade. Você pode me perguntar, o Júnior pode olhar assim, Pastor Arão, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Eu vou esperar ele me falar, igual ele falou para Samuel. Eu vou ter que ter uma visão, uma epifania para saber qual é a vontade de Deus? Não, meu irmão, a vontade de Deus já está revelada. E ela está aqui nas Escrituras Sagradas. E essa oração nos coloca diante dos mandamentos de Deus e dos ensinos de Jesus para cumprir a sua vontade. Por isso não é falta de fé e nem fatalismo, é crer no Deus da palavra, que se revela na palavra. Eu não vejo ação de fé mais ousada do que essa. Foi assim que os heróis da fé, narrados em Hebreus 11, entregaram a sua vida ao martírio, porque havia a palavra escrita que apontava para Jesus. Eles não viram. Eles conheceram Jesus como uma sombra, como uma promessa, mas eles creram. Por isso, Hebreus capítulo 11 diz que estes homens eram homens dos quais este mundo não era digno. Que a minha e a sua oração te leve a buscar a vontade de Deus, a vontade revelada na palavra. Você lembra como Jesus venceu a Satanás na tentação do deserto? Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Ele venceu com Kung Fu. Esses dias eu estava assistindo com a minha mãe, o ano passado, na Record, e Jesus lutou com o diabo, Kung Fu mesmo, parecia os Changeman. Eu até brinquei com a minha mãe e falei, Jesus sabe lutar Kung Fu aí. Lembra, mãe? Ele veio proteger o corpo de Moisés e... Não foi assim. Até que ficou legal na Record, mas não é isso que a Bíblia ensina. Como é que Jesus venceu a Satanás no deserto? Com o quê? O que Jesus usou? A palavra. Ele respondeu com a palavra. Ele derrotou a Satanás e venceu a tentação com a palavra. A palavra é a vontade de Deus revelada. Por isso não é falta de fé e não é fatalismo. Pelo contrário. Eu quero encerrar. E eu quero citar 2 autores que eu li bastante nesses últimos dias para este sermão, que é o D. Carson, D.A. Carson, Dr. Carson. E ele comentando o Sermão do Monte, ele diz assim: os principais interesses e prazeres do seguidor de Jesus, dos seguidores de Jesus, são a glória de Deus, o nome dele que é santificado, o reino de Deus, venha o teu reino, e a vontade de Deus revelada nas Escrituras, para que eu busque, para que eu cumpra. Tanto na terra como nos céus, a vontade de Deus deve ser feita. É interessante que só depois disso, só depois dessas petições, só depois desse meu envolvimento com o Pai Celestial, é que o cristão pensa nas suas necessidades pessoais e na dos outros. O pão nosso, o perdão dos pecados, o livramento. Sinclair Ferguson, ele nos lembra do papel da oração na nossa vida e de como a vida cristã deve funcionar. Lembra que eu disse, eu citei o Sinclair Ferguson no começo, dizendo que ele diz que a oração do Pai Nosso pode ser entendida como uma oração modelo, porque ela é, e ela também é um esboço de como deve ser a vida do crente. Pois bem, ele diz assim, sobre o papel da oração, como este modelo para nós orarmos,
mas também como este esboço para conduzirmos a nossa vida espiritual. Ele diz: a oração envolve grande esforço. Mas não é esforço para persuadir a Deus de mudar de ideia. Pelo contrário, é esforçar-se por ser controlado por Deus. Na oração nós não controlamos a Deus. Quando nós oramos, nós nos esforçamos para que Deus nos controle. Abandonando os lugares escuros e secretos onde temos escondido a verdade a respeito de quem nós somos e depositando toda a nossa vida diante dele. Eu desejo que a oração do Pai Nosso faça parte da minha e da sua vida, como um modelo para orientar como vamos orar e como vamos viver. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.